Na escuridão do passado brasileiro, existem memórias que muitos preferem esquecer. Lugares onde o sofrimento humano foi tão profundo que parece ter se impregnado nas paredes, na terra, no ar. Lugares onde a dor não se apagou com o tempo, mas se transformou em algo ainda mais assustador, uma presença que permanece. Hoje, você vai conhecer uma dessas histórias. Um engenho que prosperou à custa da tortura, da escravidão e do sangue inocente. Um lugar marcado por pactos sombrios, violência sem limites e por uma noite de fogo e morte que jamais foi esquecida. As ruínas ainda estão lá, silenciosas, escondidas entre o mato. Mas quem ousa se aproximar garante que o silêncio é apenas uma armadilha, pois dentro da antiga senzala do Engenho Calunga, ecos de sofrimento ainda ecoam, pedindo justiça. Esta é a história da maldição da senzala da Calunga. No coração de Minas Gerais, cercado por cafezais que hoje se misturam ao mato alto, ergue-se um lugar que poucos ousam visitar. Entre pedras negras, troncos partidos e muros em ruínas, ainda repousa a senzala do antigo Engenho Calunga. Quem passa por ali ao cair da noite, garante ouvir correntes se arrastando, lamentos distantes e gritos abafados, como se o sofrimento de séculos estivesse preso para sempre entre aquelas paredes. Alguns juram ter visto olhos incandescentes surgindo na escuridão, observando silenciosamente, esperando por mais uma vítima. A história do Engenho Calunga começa no início do século XIX. Seu dono, o coronel Baltazar Correia, era um dos homens mais temidos da região. A cada safra de café aumentava sua fortuna, mas, junto dela, crescia também sua crueldade. Baltazar tinha prazer em humilhar, castigar e mutilar os escravizados que ousavam desafiar sua autoridade. Para ele, a dor alheia era espetáculo. Há relatos de que o coronel não se limitava à violência física. Muitos acreditavam que ele recorria a rituais obscuros, pactos de feitiçaria alimentados com sangue humano. Servos e vizinhos afirmavam ter visto Baltazar em cerimônias à meia-noite, acompanhado por feitores que seguravam tochas e conduzindo escravizados amarrados, que nunca mais eram vistos. Por anos, a fazenda viveu sob esse clima de terror, até que em 1856, um grupo de escravizados decidiu arriscar a liberdade. Durante semanas, planejaram uma fuga coletiva, porém, alguém os traiu. Antes que conseguissem escapar, Baltazar descobriu o plano e decidiu transformar a punição em exemplo para todos os outros. Numa noite de tempestade, dezenas de homens, mulheres e crianças foram levados para dentro da senzala. Os portões de ferro foram trancados. Do lado de fora, Baltazar e seus capatazes cercaram o local com tochas. Então, sem hesitar, atearam fogo. O cheiro de carne e madeira queimando se espalhou pelo engenho. Gritos ecoavam de dentro das paredes, gritos que logo se transformaram em um coro de desespero e morte. Mas estranhamente, quando o fogo cessou, a senzala não havia sido totalmente destruída. As paredes continuaram de pé, negras e rachadas, como se guardasse algo que não deveria ser liberto. Naquela mesma noite, o coronel Baltazar começou a perder a razão. Vagava pela fazenda falando sozinho, coberto de suor, repetindo sempre a mesma frase: "Eles me chamam, eles não me deixam em paz." Servos aterrorizados afirmavam que, por vezes, ele parecia conversar com alguém invisível, olhando para cantos escuros e implorando por silêncio. Dias depois, Baltazar foi encontrado morto na sala da Casa Grande. Seu corpo estava retorcido, coberto de marcas de queimadura, como se tivesse sido consumido pelas mesmas chamas que mataram os escravizados, mas o fogo daquela noite jamais o ter tocado. A partir de então, a família Correia passou a viver sob uma maldição. Cada geração enfrentou tragédias inexplicáveis. Filhos que enlouqueciam sem motivo, herdeiros que desapareciam misteriosamente, e todos que herdavam a fazenda tinham o mesmo destino. Eram encontrados mortos, sempre com o corpo marcado como se tivesse sido queimado.
O tempo passou, o engenho faliu, as terras foram abandonadas, mas as ruínas da senzala permaneceram, e com elas os rumores. Moradores da região evitavam chegar perto, principalmente em noites de chuva. Contavam que correntes podiam ser ouvidas arrastando no escuro e que vozes em línguas antigas sussurravam o nome dos curiosos que se atreviam a se aproximar. Mais de um século depois, no final dos anos 1990, o historiador Elias Nogueira decidiu investigar a fundo a história da fazenda. Obcecado por lendas brasileiras, Elias acreditava que por trás dos contos havia sempre uma base real. Ao ouvir os relatos sobre o engenho Calunga, decidiu registrar tudo em vídeo, com a intenção de escrever um livro. Ele começou visitando os arquivos da região e encontrou documentos que descreviam o coronel Baltazar como um homem rico, mas temido. Entre os papéis, havia confissões escritas às pressas por feitores arrependidos, mencionando rituais estranhos e o massacre de 1856. Esses registros já seriam suficientes para aterrorizar qualquer um, mas Elias queria mais, ele queria provas no local. Ao visitar as ruínas pela primeira vez, Elias descreveu em seu diário uma sensação sufocante. O ar parecia pesado, o silêncio perturbador. E ao entrar na senzala, percebeu algo ainda mais estranho. Entre as pedras queimadas, havia símbolos riscados com perfeição geométrica, como se tivessem sido gravados pelo fogo. Na segunda visita, Elias levou uma câmera para registrar tudo. Enquanto filmava, sons começaram a ecoar. Primeiro parecia apenas o vento, depois correntes, vozes distantes, e então algo que parecia um coro de lamentos. Determinando-se a não fugir, Elias continuou a gravação. Descobriu entre as pedras soltas um compartimento escondido. Ali, encontrou papéis embrulhados em couro seco, com relatos ainda mais perturbadores, escritos de Baltazar. No meio de frases desconexas, apareciam trechos em línguas africanas misturados a súplicas. Eles estão me chamando, eles não me deixam em paz. Na última noite de sua pesquisa, Elias decidiu gravar um relato dentro da senzala, mas a câmera registrou algo perturbador. Atrás dele, surgiram dezenas de sombras humanas de olhos incandescentes. Uma figura maior se destacou, o espírito de Baltazar, sendo arrastado por correntes em chamas, suplicando por perdão. Elias correu, mas ao olhar para trás, viu os rostos queimados dos escravizados encarando ele, como se exigissem que ele também fosse parte da vingança. O vídeo termina abruptamente.